Então você está morrendo, ou você tem uma doença que não tem controle mais, não tem mais tratamento. Ou a sua mãe, seu pai vão morrer por alguma doença, seu filho vai morrer por alguma doença. É nesse ponto que o trabalho dos cuidados paliativos entra. Não necessariamente no fim de vida, tá? Muito pelo contrário. Esse é o perfil de doente que é indicado a se ter uma assistência paliativista. Então, basicamente agora, hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que são os cuidados paliativos. Então, basicamente, cuidados paliativos é uma especialidade multiprofissional, tá? Nós temos médicos paliativistas, nós temos fisioterapeutas paliativistas, psicólogos paliativistas, enfermeiros paliativistas, enfim, praticamente todas as escalas superiores de saúde podem se especializar em cuidados paliativos. Por quê? Talvez você tenha o velho pensamento de que o cuidados paliativos é o cuidado da morte. É o médico que vai chegar, vai desligar todos os aparelhos e vai falar para você, olha, seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, seu irmão, seu amigo vai morrer. Muitas vezes é o que a gente faz, mas isso é a minoria. Isso é a ponta do iceberg dentro dos cuidados paliativos. Nós não somos os cavaleiros do apocalipse, né? A gente não é o mensageiro da morte. Isso acontece muito hoje, em especial no Brasil, porque a gente não tem uma cultura e serviços especializados nesse momento. E basicamente quando os médicos se encontram numa sinuca de bico, onde eles entendem que não existe mais indicação de tratamento terapêutico, ou seja, de cura para aquele paciente, eles terceirizam essa morte para cuidados paliativos. Então agora é cuidados paliativos, a gente vai desligar os aparelhos, ou a gente não vai aumentar mais os medicamentos, não vai aumentar mais as drogas e ele vai morrer, tá? Isso não é cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos então? É até uma definição difícil de se fazer, porque foi algo que veio assim, sendo construído de acordo com os anos, tá? E talvez o que nós tenhamos hoje mais atual de melhor definição basicamente é o cuidado holístico do paciente. Por que holístico? Porque nós olhamos para todas as esferas. A esfera clínica, a esfera espiritual, a esfera social, a esfera familiar, a esfera financeira, tá? Então a gente olha o doente como um todo, o paciente de maneira holística, basicamente cuidando de qualquer indivíduo que tenha uma doença grave e ameaçadora à vida. Grande parte delas são crônicas e grande parte delas sem possibilidade de tratamento terapêutico curativo. Não é mais possível, do ponto de vista médico, dar um medicamento, dar um tratamento para esse paciente e a doença vai parar de progredir. Ele chegou num ponto, ou ele tem uma doença que vai chegar nesse ponto, ou tem uma doença potencial para chegar nesse ponto de não ter mais cura. E nós, médicos paliativistas, profissionais paliativistas, a gente pode começar a te ajudar desde o início do diagnóstico. Esse é o principal ponto de assistência. E por que isso é tão importante? Eu vou colocar indo para você esse gráfico. É um gráfico de um estudo, talvez foi o estudo marco sobre os cuidados paliativos no mundo. Ele identificou que pacientes que têm cuidados paliativos precoces, eles vivem mais, eles morrem menos no hospital, têm um tempo menor de internação e gastam menos aos serviços de saúde. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a gente chega num ponto de ter uma doença grave e ameaçadora à vida, e em especial dentro de serviços hospitalares, essa doença já chega no seu estágio terminal, a assistência médica tradicional, ela gera dois pontos muito importantes. Ou ela gera morte por iatrogenia, ou seja, o que é iatrogenia? São lesões geradas pela assistência de saúde ou dano levado pela assistência de saúde. Ou seja, você vai internar no hospital e aí você tem aparece uma lesão, uma úlcera lá no seu bumbum. Isso é uma iatrogenia, um dano causado pela assistência de saúde. Então, um paciente paliativo, quando ele vai ser internado, ou seja, você tem um câncer terminal, ou alguém tem um câncer terminal, ou tem uma insuficiência cardíaca grave sem tratamento, ou tem uma DPOC grave já em estágio avançado, que seria o famoso enfisema, quando esse doente chega no hospital, o médico, pela formação dele, na medicina a gente aprende a diagnosticar e tratar, a gente não aprende a perder a batalha. Ele vai instituir tratamentos que, mesmo sem ser efetivos, mesmo ele sabendo que não vai ter algo de bom nesse tratamento, ele vai instituir porque ele tem na cabeça vai que, né? Vai que resolve. Mas não, esse vai que não existe possibilidade. Ele entende que não existe, mas mesmo assim, pela tradição, pela cultura, ele inicia esse tratamento. Esse tratamento iniciado, ele gera prejuízo para o doente. Esse prejuízo pode gerar dois pontos, que é o que o objetivo do cuidado paliativo existe. Ele pode gerar um sofrimento prolongado da morte. E aí nós temos o que nós chamamos de distanásia, que é o doente que ele vai morrer,
ele deveria morrer e eu fico impedindo ele de morrer no momento que ele deveria morrer. Eu vou te dar um exemplo. Alguém tem um câncer incurável, tá com metástase para todos os locais. E ele tem uma metástase muito específica ali no pulmão e que vai fechar o pulmão dele e ele não vai conseguir mais se respirar. Quando o câncer começa a fechar o pulmão e esse paciente vai entrando em colapso respiratório, ou seja, ele vai iniciar o seu mecanismo de morte, o médico vai lá e entuba esse doente, ele passa catéter, faz traqueostomia, enfim, faz tudo que ele tem de disponibilidade para fazer para prolongar a vida desse doente. Por que isso não faz sentido? Porque o câncer vai continuar avançando. E ao invés desse doente morrer em 24, 48 horas, ele vai morrer em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. E esse período de 2, 3 semanas, 1 mês é um período no qual ele vai ficar internado numa UTI, sofrendo. Ou seja, nós não fizemos um tratamento, nós fizemos um prolongamento sofrido da morte. Ou seja, isso é o que nós chamamos de distanase. E o outro ponto, às vezes, é acelerar a morte. Mas como assim acelerar a morte? Acelerar a morte. Tudo que o médico faz tem benefícios e malefícios. Eu gosto de usar muito esse exemplo. Se você tem dor de cabeça, tô com dor de cabeça, enxaqueca, vou no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, o médico vai avaliar a sua dor de cabeça e vai ponderar, é uma dor de cabeça forte, vou fazer um medicamento venoso para esse paciente. Ele vai prescrever o medicamento, a técnica vai pegar a sua veia, vai colocar o medicamento para correr. Tudo isso aqui tem risco, certo? Qual que é o risco que se tem? O risco de perfurar você mais que uma vez porque você é ruim de veia, o risco da sua veia estourar, o risco de quando o medicamento entrar, ele infiltrar e fazer irritação local, que é o que a gente chama de flebite, você fazer reação ao medicamento, você ter alergia ao medicamento, tudo isso é risco. Mas a sua dor de cabeça, ela é tão importante e esses riscos são tão pequenos de acontecer, eles têm uma incidência e talvez um evento fatal tão baixo que vale a pena correr o risco. Então vale a pena correr o risco de perfurar o seu braço, pegar a sua veia e fazer um medicamento que pode dar reação, porque a chance disso tudo acontecer e caso aconteça seja algo grave, é muito inferior ao benefício da melhora da dor. Entendido isso? Então vamos para outro contexto. Qual que é o outro contexto? Um doente, enfermidade gravíssima sem condição de recuperação. Caso eu venha fazer qualquer intervenção com o intuito de tentar tratar algo intratável, o risco e benefício, que lá na dor de cabeça é muito positivo para enfiar medicamento, nesse contexto ele é totalmente negativo. Por quê? Porque eu tenho algo que é sabidamente intratável, ou seja, não tem como tratar. Mas mesmo assim eu pego um medicamento que tem por objetivo tratar aquela doença em outro estágio e enfio no doente. Ou pego mecanismos de sobrevida do doente para manter um ser vivo, né? Um ser vivo por tempo determinado para eu reverter a causa de doença. O que é isso? Por exemplo, a intubação. A intubação ela é uma ponte. Como assim uma ponte? O paciente entra com falta de ar por alguma causa. Eu intubo para ele não morrer de falta de ar até eu reverter aquela causa. Se a causa da falta de ar não é reversível, não faz sentido eu intubar. Porque, da mesma maneira que, caso a doença é reversível, não faz sentido dar remédio. Por quê? Porque ela é intratável. E aí, o paciente vai receber somente as coisas ruins daquele procedimento. Então ele vai só receber as coisas ruins do medicamento, ele vai ter só as reações adversas do medicamento, ele vai receber só o desconforto do tubo. A família vai somente sofrer com o desconforto do tubo e ele vai ficar naquele infinito, morre não morre, né? Quem nunca viveu isso, né? Ou quem nunca teve alguém, tá ali na UTI, não morre não morre. Esse morre não morre, muitas vezes, é alguém gerando o prolongamento sofrido da morte. E esse estudo que apareceu para você, percebeu que quem recebia cuidados paliativos vivia mais. Por quê? Porque a gente invade menos, nós somos menos agressivos com aquele doente. E o doente que está em estágio terminal, numa doença incurável, o próprio tratamento pode gerar encurtamento da vida. Um exemplo que é claro para todo mundo. Quem nunca viu um paciente que tinha um câncer, o câncer era grave, ele era avançado, mas a quimioterapia acabou com esse doente, acabou com esse paciente, ele morreu depois que ele recebeu quimioterapia. É esse contexto que o cuidados paliativos evita. Então, cuidados paliativos, ele faz com que esse paciente que não tenha capacidade de responder a um tratamento, receba o tratamento e sofra com ele. Ou sofra com desconforto e as coisas negativas que ele pode dar, ou com complicações que podem ser fatais, reduzindo a vida do paciente. E também atuamos para que esse paciente não tenha o prolongamento sofrido da morte. Esse aqui é um dos principais pontos de atuação. Mas nós atuamos e podemos atuar, e esse é o ideal, lá no diagnóstico. Por quê? Porque nós somos a especialização que tem talvez o melhor manejo de controle de sintomas, de controle de dor. E nós conseguimos enxergar, como eu te falei, o doente de maneira holística, e a gente vai conseguir preparar ele para toda a jornada de doença que ele vai enfrentar. Pode ser uma jornada de doença com um final feliz, com a cura,
tá? Pode ser. Ou pode ser uma jornada de doença com o óbito. Na grande maioria das vezes, nós paliativistas vamos ficar com essa jornada para o óbito, porque hoje nós não temos uma estrutura, nem número de profissionais disponíveis para pegar todo mundo que tem um diagnóstico grave, um diagnóstico ameaçador à vida. Geralmente os especialistas naquelas doenças vão tratar eles até um ponto onde o que nós chamamos de terapia modificadora de doença começa a entrar em limite. O tratamento que vai modificar a doença, seja para cura ou seja para retardar ela, começa a ter uma redução de eficácia. E aí os cuidados paliativos começam a entrar em ação ou aumentar a sua ação nesse perfil de doente. Resumindo isso aqui tudo que a gente conversou, cuidados paliativos é a especialidade que cuida de maneira holística de um doente que tem uma doença grave e ameaçadora à vida, proporcionando dignidade e uma melhora de conforto e sofrimento. Ou melhor, um alívio de sofrimento e uma melhora de conforto. E aqui eu quero enfatizar esse alívio de sofrimento. A palavra é alívio, não é retirada. Melhora de conforto. A palavra é melhora do conforto e não conforto pleno. E aqui eu quero ser duro nisso. Existe uma linha que é o que nós chamamos aí de palifofismo, onde quer falar que cuidados paliativos são mil maravilhas e que é tudo muito bonito, muito legal e que cuidados paliativos você vai morrer gostosinho e que vai ser ótimo a sua morte. Não tem como. Não tem como. No Einstein a gente aprende que nós temos uma linha diferente desse pensamento. Não tem como ser legal morrer. Não tem como ser gostosinho, ter um câncer terminal e saber que você vai morrer em semanas a meses. Não tem como ser legal. Isso não quer dizer que nós iremos ter momentos de alegria, onde nós vamos ressignificar a doença, onde nós vamos ressignificar a morte. Mas esse processo ele é duro, ele é ruim, ele não é legal, não é gostosinho morrer. Eu nunca morri, mas eu vivo perto da morte. Convivo com a morte diariamente, além de cuidados paliativos, eu sou intensivista, então eu moro numa UTI. Quando eu tô na UTI, eu tô perto da morte. Quando eu vou pro meu ambulatório, quando eu vou pro meu consultório, eu tô perto de pacientes que senão vão morrer em breve, logo vão ter uma complicação e vão acabar evoluindo com morte. Não é legal. Eu tive minha avó recentemente internada na UTI, eu tratei da minha avó. Eu paliativei a minha avó. E foi tão duro pra gente, foi tão triste pra gente, pra mim, pra minha família, isso porque ela tava numa UTI de altíssimo nível de assistência, onde eu era o médico, onde nós tínhamos total entrada, né, o diarista da UTI, enfim, e a gente sofreu tanto, foi tão duro pra mim, pra nossa família, perder a minha avó num contexto de paliatividade, num contexto de total limitação, a gente se sente limitado, e por mais que eu seja especialista nisso, eu sofri, pensa você, então não tem como cuidados paliativos ser borboletas azuis bonitinhas, onde nós vamos morrer felizes de mãos dadas, onde uma criança de 14 anos com uma leucemia vai morrer e vai ficar tudo bem, onde uma mulher de 50 anos com metástase de câncer de mama para a cabeça, para o fígado, para o pulmão, vai deixar 2 filhas e um marido e tá tudo legal. Não tem como ser bonitinho isso é triste, isso é duro. E eu tô aqui para que a gente consiga conviver com isso um pouquinho melhor, para com que esses processos de dureza, de tristeza, sejam aliviados, não sanados, para que eles sejam controlados, não resolvidos. Não tem como a gente resolver a dor de uma paciente que tem câncer no osso, no corpo inteiro e que sofre de dores. Às vezes eu vou ter que sedar essa paciente porque não tem remédio que tira a dor. E sedar o melhor? Não sei. Ela queria ficar os últimos momentos dela acordada vendo a filha, mas ela não dá conta porque ela não dá conta de parar de sentir dor. Então não tem como eu virar e falar que cuidados paliativos é lindo. Não é triste. Infelizmente o que eu faço é triste. Mas alguém tem que fazer esse trabalho, alguém tem que estar nesse lado do trabalho sujo. E é por isso que eu uso esse lema de bem-vindo à sua morte, porque aqui nós vamos falar sobre a sua morte sem gracinha. Nós vamos falar muito de vida e vamos ser muito felizes na nossa jornada aqui dentro. Mas a gente tem que entender que grande parte disso aqui é tristeza e nós vamos ter que viver essa tristeza juntos, porque a tristeza faz parte da vida. Um dos meus objetivos aqui é tentar trazer um pouco de inteligência emocional para você, para nós, né? E para mim, eu vou crescendo junto. A gente entender que na vida as coisas acontecem e que os sofrimentos vêm e que as doenças vêm e que a morte também vem. Basicamente, o que eu quero dizer com esse vídeo é: cuidados paliativos é uma especialidade linda, dura, mas linda. Quando bem aplicado, traz benefícios gigantescos de menor mortalidade, de melhor custo para um hospital, para um serviço. Isso aqui é secundário, porque a gente consegue trazer uma melhor qualidade de morte. Não quero falar de qualidade de vida, porque esse doente não vai ter muitas vezes qualidade de vida, mas uma qualidade de morte. Eu consigo trazer autonomia para você, para o paciente. Então eu consigo entender qual que era o sagrado dele. A coisa mais importante da minha vida é eu ir no meu final de semana, no botequinho da esquina da minha casa, tomar uma cerveja. Então se eu for viver sem essa capacidade, eu não quero viver. Dona Maria, então caso o seu câncer avance no pulmão,
Eu não vou colocar você na traqueostomia ligada a um aparelho, porque você vai viver ligado desse aparelho em mais um ano. E nesse um ano você não vai conseguir sair do hospital. Ou você não vai conseguir nascer da sua casa. Então, doutor, eu não quero viver então dessa maneira. Então, dona Maria, vamos planejar para que quando chegue no momento da intervenção, nós limitarmos a intervenção. Tanto que isso é bonito. É muito bonito, mas não é legal. É muito bonito, mas não é gostoso. É muito bonito, mas não são borboletas azuis, que legal, que alegria. Ai, dona Maria agora, depois de um ano sofrendo, chegou num ponto onde a gente ia ter que entubar para fazer traqueostomia, que é respirar pelo pescoço, ela morria e ela morreu. Que tristeza. Não, tristeza maior seria se ela estivesse vivendo infeliz, sem o sagrado dela. Ou seja, eu dei para ela uma tristeza menor. Eu dei para a família uma tristeza menor. Eu dei para dona Maria uma tristeza menor. Eu não dei para dona Maria uma alegria, um chá de sorrisos. Os cuidados paliativos real, da vida real, são esses. São essas reflexões que eu quero discutir aqui. Para finalizar, repito, bem-vindo à sua morte. Aqui a gente vai falar sobre a sua morte, sobre a morte do seu pai, da sua mãe, do seu filho, sobre o processo de doença que você está passando, ou que alguém que você conhece está passando. E por que eu estou fazendo isso? Porque alguém precisa falar sobre isso. Então sim, eu quero que você interaja comigo da seguinte maneira. Comenta aqui embaixo, me manda na minha DM, alguma experiência que você viveu de doença, de sofrimento, de dor, que foi legal a abordagem da equipe, que foi legal o controle de todos os problemas que se tinham. A situação não é legal porque, como eu falei, a gente não está trabalhando com utopia, mas eu quero exemplos de cuidados paliativos bem feitos, tá? Uma assistência paliativa bem feita. E eu quero reforçar aqui que cuidados paliativos não é exclusivo do médico paliativista, tá? Os médicos de terapia intensiva, eles têm que ter capacitação em cuidados paliativos, os médicos cardiologistas que lidam com doenças crônicas, os oncologistas, enfim. Eu quero entender se você esteve em alguma situação, está passando por alguma situação, ou teve um ente querido passando por essa situação. Como é que foi? Foi mais confortável ter uma assistência paliativista? Ou não? Você teve o que chamam de cuidado paliativo, que é colocar no quartinho, fechar a cortina e deixar morrer sofrendo? Ou você nem sabe o que é cuidados paliativos e sofreu 2 meses com seu pai, com a sua mãe, com seu filho numa UTI, com dor, vendo ele 20 minutos no dia, sem notícia, sem poder pegar nele, e ele acabou falecendo. Eu quero entender como é que foi a sua experiência ou como é que está sendo. E a gente vai trocar informações e vocês vão poder conversar entre vocês aí embaixo também. Eu quero entender mais sobre você.